Tudo bem, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e trago ao seu coração mais uma mensagem de fé. Hoje nós vamos falar uma palavra poderosa, iniciando aí uma série nova, maravilhosa. E eu quero que você esteja antenadinho. Antes de nós prosseguirmos aí com a palavra, eu quero convidar você para deixar o joinha aí onde você está, é o seu like. É muito importante quando você deixa o like, comenta e compartilha, tá bom? Nós vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Assiste até o final, pois ao final nós teremos a nossa oração da fé. Você tem pedido de oração? Deixa seu pedido de oração e nós vamos estar orando por você, tá bom? Fique ligadinho, porque Deus tem uma palavra para você. As promessas dele são grandiosas para a sua vida e você será altamente abençoado e favorecido pelo Senhor. Tem uma mensagem poderosa da parte de Deus. Quero, neste momento, poder trazer ao seu coração a boa e agradável palavra de Deus. E eu quero que você esteja ligadinho comigo. Não saia daí. Por quê? Porque Deus ele tem promessas grandiosas e preciosas para trazer na sua vida. Este é o nosso tema do dia. As promessas grandiosas e preciosas de Deus para as nossas vidas. Eu quero iniciar com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que a palavra do Senhor nos diz assim: Deus nos deu as grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Glória a Deus, aleluias. Eu quero, começando aqui, lembrar um pouquinho a respeito de um contraste entre um rabino e o rei. O rabino, que era um judeu idoso, encurvado, ele não possuía nenhuma vantagem física. Passou ali 2 anos na prisão, e essa prisão o deixaram em pele e osso, com as bochechas flácidas e manchadas. A bolsa desse rabino não possuía nada, além de algumas moedas, e a sua comitiva não passava de alguns amigos. A calvície enfeitava ali sua cabeça, a barba permanecia cerrada e grisalha, a túnica era uma túnica de um mestre itinerante. Em comparação com o rei, a maioria das pessoas pareciam simples e necessitada. Quem era o rei? O rei Agripa. Esse rei entrou no tribunal naquele grande dia com a grande pompa. Ele e a sua irmã estavam vestidos de púrpura. Os legionários romanos o seguiam. Agripa, ele era o governante legítimo, o defensor da religião e o supervisor daquelas bandas por onde eles viviam. Paulo, este rabino, a qual eu estava falando agora, ele era um simples missionário. Ele tinha todas as razões para temer o julgamento desse grande monarca. O rei fazia parte da geração contemporânea da dinastia lá de Herodes. O último dos Herodes a intrometer-se na vida de Cristo ou de seus seguidores. O bisavô dele tentou matar o menino Jesus, assassinando brutalmente todas as crianças de Belém. O tio-avô matou João Batista e o seu pai. Agripa I, ele executou Tiago e prendeu Pedro. No entanto, queridos, naquele momento, o apóstolo Paulo, ele estava diante dele. Ele estava na prisão e em apuros por pregar uma nova religião. Como será que o apóstolo se defenderia? Será que ele pediria misericórdia? Será que ele clamaria por um milagre? Naquele que foi provavelmente o discurso mais importante da sua vida, como Paulo, ele apresentaria a sua defesa ali. Depois de uma breve saudação, ele disse, lá em Atos, capítulo 26, verso 6, agora estou sendo julgado por causa da minha esperança
no que Deus prometeu aos nossos antepassados. A defesa de Paulo, queridos, ela não se referia a nenhuma de suas conquistas. Sabe, é de conhecimento de todos aqui que fui instrumento para a ressurreição de uma pessoa. Ele não fez isso. Paulo não exigiu nenhum tratamento preferencial. Ele não disse assim: eu sou um cidadão romano. Nem tentou justificar as suas ações. Só estava sendo tolerante. Ele não fez nada disso. Sua única justificativa era esta que eu acabo de falar: eu acreditei nas promessas de Deus. Você tem acreditado nas promessas de Deus? Há quanto tempo Deus fez promessas para a sua vida? Por conta dessas promessas de Deus, você tem sofrido perseguições? Você tem sofrido afrontas, calúnias? Você tem sido preso? Você tem sido chicoteado, massacrado? Jesus, o nosso Senhor, Ele disse assim que no mundo nós teríamos aflições. Você veio a Jesus, tem muitas promessas para Ele, para você. Ele nos trouxe promessas, Ele nos fez promessas. Promessa de uma vida eterna, promessa de desfrutar de um reino eterno. Mas Ele disse: se eu passei por aflições, vocês vão passar também. Mas a promessa está depois da vírgula. Tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês vencerão este mundo também. Foi dessa maneira que também agiram Abraão, agiram Isaac e Jacó. Acrescente a essa lista Noé, Maria, um profeta chamado Isaías e um pregador chamado Pedro. Os heróis da Bíblia vieram de todas as camadas sociais. Isso mesmo. Os heróis da Bíblia estavam entre os governantes, entre os servos, entre mestres, médicos. Eram homens e mulheres, casados e solteiros. Mesmo assim, havia um denominador em comum entre eles: todos construíram a vida sobre as promessas de Deus. E por causa delas, Noé acreditou na chuva antes de existir chuva sobre a face da terra. Aleluia, glória a Deus. Por causa das promessas de Deus, queridos, Josué conduziu 2 milhões de pessoas a territórios inimigos. Por causa das promessas de Deus, Davi fez um gigante cair. Pedro levantou-se das cinzas. Do remorso, e Paulo encontrou a graça pela qual estava disposto a entregar a sua própria vida. Veja que interessante. Um escritor chegou ao ponto de chamar esses santos como herdeiros da promessa. Olha que coisa interessante, queridos. Olha que bênção. Você já imaginou você ser chamado como herdeiros da promessa de Deus? É o que está registrado lá em Hebreus capítulo 6, versículo 17. É como se a promessa fosse a fortuna da família. E eles, inteligentes o bastante para comparecer à leitura do Grande Testamento. Eu quero ler com vocês uma passagem lá em Hebreus capítulo 11, versículos 7 ao 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa.
E também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E aí a lista prossegue, queridos, por vários versículos. Jacó, José e Moisés, eles confiaram nas promessas de Deus. Suas histórias foram diferentes, mas o tema era o mesmo. As promessas de Deus eram as estrelas guias em suas peregrinações de fé. Eles tinham um grande número de promessas para escolher. Um estudante da Bíblia, ele passou 1 ano e meio tentando contar o número de promessas que Deus fez à humanidade. E ele ali encontrou 7.487 promessas. As promessas de Deus, elas são pinheiros nas montanhas rochosas da Bíblia, abundantes, firmes e permanentes. Algumas promessas são positivas, que são promessas que são garantias de bênçãos. Outras são negativas, a garantia das consequências. Mas todas elas são válidas. Por quê? Porque Deus não é somente alguém que faz promessas, mas também aquele que cumpre cada uma delas sobre as nossas vidas. Enquanto Deus preparava ali os israelitas para enfrentar uma nova terra, Ele fez-lhe uma promessa. Nós podemos abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: faço a vocês uma aliança, como disse o Senhor, diante de todo o povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, o farei. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele não destacou a força dos israelitas. Olha que coisa interessante. O destaque aqui, queridos, foi o seu poder divino. Ele não ressaltou a capacidade daqueles irmãos judeus, mas ele enfatizou a sua própria capacidade. O que ele fez então? O nosso Deus os preparou para a jornada, realçando o seu poder para fazer e para cumprir cada uma de suas promessas. Eu quero dizer para você, queridos, que o Senhor continua a fazer promessas para a sua vida. E Ele não está fazendo promessas para que você cumpra, mas Ele mesmo vai cumprir. Ele realça o seu poder divino, Ele realça a sua capacidade de cumprir, Ele enfatiza a sua própria capacidade, porque Ele pode cumprir uma a uma sobre as nossas vidas. Desde o primeiro capítulo, a Bíblia ela defende a confiabilidade de Deus. Por 9 vezes o texto repete: Deus disse, sem exceção, queridos. Quando Deus falou, algo aconteceu, algo maravilhoso aconteceu. E quando Ele disse haja luz, e veio a luz. Haja terra, e veio a terra. Haja as praias, e veio as praias. E as criaturas foram criadas, tudo criadas pela palavra de Deus, pelo decreto de Deus. Ele não recorreu a nenhum conselheiro e nem precisou de ajuda. Ele falou, e quando Ele falou, aconteceu. Só resta a você, querido ovelha, ouvinte da palavra de Deus, que está me ouvindo nesta hora, só resta a você uma conclusão.
a palavra de Deus, ela é garantida. O que Ele fala, o que Deus fala, acontece. Pode passar dias, meses e anos, mas as promessas de Deus, elas nunca passarão e elas vão te alcançar na sua vida. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas, Ele faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. O salmista Davi, ele disse isso lá no Salmo 33, versos 6 ao 9. Sabe, queridos, quando Deus limpou a garganta, o universo surgiu. Sua autoridade, a autoridade de Deus era indiscutível. Nós vemos o mesmo poder em Jesus Cristo. Certa ocasião, um oficial do exército romano, ele pediu que o mestre curasse o seu servo. Jesus ofereceu-se para ir até a casa dele, mas o oficial recusou-se, dizendo, lá em Mateus capítulo 8, versículo 8 ao 10, depois do versículo 13: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia, glória a Jesus. Porque Jesus aplaudiu aqui, queridos, a fé desse centurião. Porque o homem acreditou no poder de Jesus para que fosse cumprido a sua palavra. Ele acreditou. Na verdade, nós vemos essa história traz a definição de fé formulada por Jesus. A fé é a crença bem firme de que Deus cumprirá cada uma das suas promessas. O soldado romano, queridos, entendeu esta verdade simples. Por que nós muitas vezes não entendemos? Porque nós, ao invés de andarmos firmados na fé e firmados nas promessas de Jesus, nós procuramos viver firmados na meritocracia. Primeiro eu tenho que merecer para receber, eu tenho que fazer por onde para receber. Na verdade, queridos, Deus ele se encarrega de cumprir as promessas dele, porque ele é poderoso, ele é fiel. Nós podemos ser infiel, mas ele continua e permanece fiel até o fim às suas palavras. Deus não pode, na verdade, ele não tem como falhar em suas promessas. Suas alianças são invioláveis de forma contratual. Não são inscritas na areia, mas as promessas de Deus, elas são lapidadas em pedras. O que ele diz a seu respeito vai acontecer. Tem que acontecer, porque as promessas deles, do Senhor, elas são irrevogáveis por causa de quem Ele é. Ele prometeu um casamento abençoado para você. Seu casamento vai ser abençoado. Você não vai precisar trocar de marido ou de esposa. Deus vai moldar o teu marido. Deus vai moldar a tua esposa.
Você não vai precisar trocar de filhos, não. Deus vai moldar os seus filhos. O Senhor prometeu um emprego abençoado. Deus vai honrar isso na sua vida. Deus prometeu um ministério frutífero. Acontecerá. E não depende de você, meu querido. Não depende do tanto que você ora. Não depende do tanto que você jejua. Depende sim da promessa dele. E ele é fiel com a sua promessa. Ele vai trazer um rebanho glorioso para você cuidar. Esteja preparado. Esteja firmado nas verdades da palavra de Deus. Esteja vivendo uma vida de consagração, uma vida de separação ao Senhor, que ele vai honrar a sua vida com um grande rebanho. Eu digo isso a você, querida ovelha. Eu sempre sonhei, eu estava compartilhando semana passada com um grupo ali que eu ministro numa célula, a respeito da alegria que Deus tem me dado. Eu tinha um sonho muito grande de pregar para ter um rebanho aí de até 100 pessoas para eu pregar. E eu trabalhei 2 anos na cidade de Itabaporã e edifiquei uma igreja naquela cidade. E ao cabo de 2 anos eu tive que ir embora para uma outra região por conta do meu trabalho. E ali deixei uma igreja edificada com 80 pessoas. E eu falei: Senhor, não consegui cumprir esse meu chamado, esse meu sonho, esse meu desejo. Mas nesse inteirinho, nesses 2 anos, eu fui na nossa sede, eu era da Igreja Comunidade da Fé, lá de São Paulo. E eu fui lá na sede um dia e o apóstolo Eribaldo, que era o meu pastor presidente, ele me colocou no púlpito para eu pregar. E eu olhei assim para a nave da igreja, 1000 pessoas, eu pregando para aquele povo. Nossa, eu fiquei tão feliz, o meu coração se alegrou, de tal forma que eu chorei ao ministrar para aquele povo. Eu vi que Deus estava me honrando naquele momento e me dando a oportunidade de levar a palavra de Deus, de levar os testemunhos do que acontecia na minha vida e que estava acontecendo naquela cidade. Mas Deus me levou para outra região. E aí me levou lá para a cidade de Peixoto de Azevedo, aonde eu comecei novamente uma obra do zero, eu, minha esposa e meus filhos. E quando, com 3 anos e 9 meses que nós estávamos edificando aquela igreja, nós passamos o rebanho para um obreiro, que nós levantamos do meio. Nós já tínhamos cerca de pouco mais de 300 pessoas na igreja, entre adultos, jovens e crianças, servindo ao Senhor. Meu coração transbordava. E eu vim morar em Cuiabá. Estou aqui congregando na Igreja Videira, no Prédio das Américas, uma igreja maravilhosa, abençoada, pastoreada ali pelo pastor Alexandro Dotto, muito amigo meu. Só que cheguei aqui, as igrejas já com seus pastores, estou ali servindo no ministério do meu pastor. E o Senhor me chamou para fazer o programa Mensagem de Fé. Procurei uma rádio e o Senhor me colocou dentro da rádio Adorai FM. E comecei a ministrar a palavra do Senhor dentro desta rádio. Passado algum tempo, o Senhor tocou em meu coração para começar o projeto Gideões Conectados. E eu sonhava: Senhor, qual é o dia que eu vou pregar para multidões de pessoas? Mas eu nunca imaginei que eu pregaria, queridos, para mais do que 2, 3 mil pessoas. Eu não consigo mensurar o alcance da rádio, porque nós não temos medidor de quantas pessoas são alcançadas diariamente com a palavra de Deus. Mas quando nós começamos o projeto Gideões Conectados, alguns irmãos começaram a ofertar e nós começamos a colocar essas mensagens patrocinadas lá na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. Um determinado dia, nós começamos, a primeira mensagem que nós colocamos na página deu 404 pessoas visualizando a pregação. A segunda deu 460. A terceira, pouco mais de 500. A quarta já pulou para 1.500 pessoas. Há poucos dias atrás, eu chorei
Eu vibrei. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. As promessas dele são imutáveis. Eu vibrei quando nós atingimos, em uma ministração que nós trouxemos pelas redes sociais, pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, uma ministração impulsionada, patrocinada, que os irmãos ali ofertaram. Nós atingimos 32 mil pessoas que assistiram à pregação da palavra de Deus. 32 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus pelas redes sociais, queridos. Eu só tenho que vibrar. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor usou uma pessoa e falou para mim que eu pregaria para multidões. E eu nunca enxerguei isso. Eu falei: Senhor, como um dia eu pregarei para multidões? Porque para eu pregar para multidões eu tenho que ganhar essas multidões. Mas o Senhor já tem me usado há um tempo pregando na internet, através do canal do YouTube Claudemir Ribeiro. E ali todo dia eu trazendo pão diário para as pessoas. É algo que a gente não patrocina ali, é orgânico. 20 pessoas, 30 pessoas vendo por dia. Eu falei: Senhor, como vai ter multidões? Eu não patrocino, não tenho patrocínio para fazer aumentar. E o Senhor falou: não esquenta não. Não esquenta não, que a tua hora vai chegar. Eu quero dizer para você, querido, que as promessas do Senhor, elas são irrevogáveis. Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele vai fazer. As promessas do Senhor Ele vai cumprir uma a uma na tua vida. Ele é imutável. Ele é fiel. Ele é forte. Ele não pode mentir. Ele é imutável porque Ele vê o fim desde o princípio. Ele nunca é surpreendido por um imprevisto. Ele também não faz correções no meio do percurso. Não está sujeito a mudança de ânimo, igual eu e você. Muitos irmãos começaram ali a contribuir no projeto de Deus Conectados e pararam. Outros têm vontade e falam: dão o nome, eu vou contribuir, pastor, e param. Mas Deus, Ele continua. Sabe o que acontece? Ele é perfeito. Ele não muda como sombras inconstantes. Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel, é o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 10, 23. Romanos 4, 21 fala que Deus não faz promessas que não pode cumprir, porque Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Em Hebreus 6, 18 ele fala que é impossível que Deus minta. A rocha não pode nadar, o hipopótamo não pode voar, a borboleta não pode comer na tigela, uma tigela de espaguete. Não dá para dormir sobre uma nuvem. E Deus não pode mentir. Ele nunca exagera. Deus nunca manipula. Igual muitas vezes nós manipulamos as coisas e as pessoas. Deus não engana igual nós enganamos. Deus não bajula ninguém igual nós costumeiramente bajulamos. Esse versículo não diz que é difícil ou improvável que Deus minta. De modo algum. A afirmação é clara. É impossível. A escritura é mais clara e possível. Deus não pode mentir. O engano, queridos, simplesmente não é opção, pois Ele não quebra as suas promessas. Esse tema sobre Deus, como aquele que cumpre suas promessas, ele faz a gente lembrar de tantas coisas, não é verdade? Um dia, em 2004, eu era candidato a vereador em Guarulhos. Eu era PM naquela época, pastoreava, eu era pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso. E me licenciei da igreja, estava fazendo campanha. E um dia eu passei em um bairro chamado Isildinha, e uma irmã que pastoreava uma igreja me convidou para pregar à noite. E ali fui no culto, pregar à noite. Terminou o culto, eu estava saindo. E quando eu estava saindo, estava chegando um pastor. E ele parou na frente da igreja, tudo escuro. E ele olhou para minha cara
o Senhor tomou ele em um mistério muito grande, em línguas estranhas. Deu aquela rajada de línguas estranhas e começou a profetizar para mim. E ele começou a profetizar falando a respeito de algo grande que Deus tinha preparado para mim, um grande portão. Ele falava assim que eu buscava uma portinha e Deus me colocava um portão escancarado diante de mim. Eu já contei esse testemunho uma vez em uma das nossas mensagens, mas eu estou me recordando hoje. Eu achei que era por conta daquela eleição que eu ganharia, né? E terminou a eleição, eu não ganhei a eleição. E eu falei: Senhor, o Senhor prometeu um portão. E passado anos, eu estudando, me preparando, o Senhor falou assim: está na hora do portão. Deus chegou e cumpriu a promessa na minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Aquilo que foi dito sobre a fidelidade de Deus a Israel, pode-se dizer quanto à fidelidade dele conosco. Palavra alguma faltou de todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, é o que está registrado lá em Josué 21:45. E quando foi no dia 19 de julho de 2012, eu estava tomando posse como delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Uma grande porta se abriu. Quem era eu? Quem era eu? E eu glorifico ao Senhor que as promessas dele têm se cumprido. Mas aonde Deus tem me colocado, eu não tenho parado de ser boca de Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que Deus não leva você na posição de vitória, na posição da promessa dele, para você ter o seu ego inflado e você desprezar as coisas de Deus. É para você ser usado na obra dele. A questão não é se Deus cumprirá suas promessas, mas se construiremos nossa vida sobre essas promessas. Eu tenho muitos detalhes pessoais na minha vida para falar para os irmãos. E se eu passar aqui falando a respeito de coisas que têm acontecido no meu dia a dia, os irmãos vão ficar estarrecidos. Mas o que eu quero dizer para você, querida ovelha, é que Deus, Ele quer que você esteja fincado na promessa dEle. Porque Ele tem palavras de esperança para a sua vida. A sua vida não vai viver, você não vai viver uma vida de derrota o resto da sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho em lugar nenhum. Você precisa de uma esperança inabalável. Ou você não precisa? Porque se você precisa dessa esperança por causa do agito desse mundo, por causa das coisas que acontecem diariamente e você fica desestabilizado, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Nós vivemos em uma época muito grande de desespero. Não sei se você sabe, nesses últimos tempos, a taxa de suicídio ela subiu muito. Mais de 24% ao ano. Tirando as mortes pela Covid-19, nós consideramos isso uma epidemia. Como nós podemos explicar o aumento na taxa de suicídio? Pessoas, não sei se vocês sabem, a depressão ela é o mal do século. Pessoas estão sendo deprimidas, pessoas com pânicos, pessoas ansiosas, vivendo à base de remédio. Nossa educação, ela é a melhor possível hoje. Nós temos ferramentas tecnológicas que nossos pais nunca poderiam imaginar. Somos saturados de diversões e recreações. E mesmo assim, as pessoas estão planejando a própria morte cada vez mais. E como isso pode, não é verdade? Não dá para nós ignorarmos essa pergunta.
As pessoas estão morrendo, sabe por quê? Porque acabou a esperança para elas. A secularidade suga a esperança da sociedade e reduz o mundo a poucas décadas entre o nascimento e a morte. Muitas pessoas, queridos, acreditam que este mundo é o que tem para hoje. Mas convenhamos, ele não é tão bom assim. Esse mundo não é tão bom assim. Entretanto, o povo da promessa tem uma vantagem. Esse povo da promessa decide meditar, orar e proclamar as promessas de Deus. São como Abraão, que não duvidou, nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Esse povo, eles infiltram a vida por meio das promessas de Deus. Quando os problemas aparecem, podemos ouvi-los dizer a si mesmos: mas Deus disse. Quando as dificuldades trazem ameaças, podemos ver pessoas assim folheando a Bíblia e dizendo: acho que Deus disse algo consolador sobre isso. Quando consolam as pessoas, tendem a perguntar: você conhece a promessa de Deus sobre esse assunto? Sabe, queridos, as promessas, a de Deus, elas servem como a prateleira de remédios. Esteja firmado nela. Do mesmo modo que o médico pode receitar um medicamento para o corpo, Deus lhe deu promessas para o seu coração. Ele concede para nós como os presentes que um amigo dá. O Salmo 25, verso 14 diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus nos deu uma solução para cada problema da vida. Portanto, tenho como objetivo conhecer essas promessas tão bem a ponto de fazer uma receita para você mesmo. Hoje você está com medo? Está na hora de abrir uma garrafa de Juízes 6:12 que diz: o Senhor está com você. Toma posse da presença de Deus. Parece que o mundo está fora de controle? É o momento de você tomar uma dose de Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem. Está vendo nuvens negras no horizonte? O que foi mesmo que Jesus disse lá em João 16:33? Neste mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Você vai descobrir que para cada situação, para cada problema, Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida. Deus, Ele tem algo glorioso para você. Ele não vai deixar as promessas dEle passando da sua vida. Lá no livro de Isaías 55, versos 10 e 11, a palavra do Senhor diz que assim como a chuva e a neve desce dos céus e come, e voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir sementes para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia. Observe, queridos, a garantia da promessa de Deus. A palavra de Deus sempre produz sementes. Ela fará o que deseja e prosperará aonde quer que enviar você. Imagine as palavras de Deus caindo como chuva do céu sobre a sua vida. Veja essas promessas como chuvas suaves de primavera e receba ela agora sobre a sua vida, querida ovelha. Deixe que elas caiam sobre você e o encharque. Eu creio que as palavras de Deus prosperarão a sua vida. Quer juntar sua fé com a minha nessa promessa? De acordo com Pedro, as promessas de Deus não são simplesmente grandes. Elas são grandiosas. Elas não são somente valiosas, mas são preciosas. Colocá-las no seu pescoço
é se enfeitar com as joias mais preciosas do universo. E é por meio das grandiosas promessas que participamos da natureza divina. Elas nos conduzem a nova realidade. Elas nos conduzem a um lugar santo. Elas são placas de sinalização criadas para nos tirar do Pantanal tóxico para o ar puro do céu. Permanecem como pedras douradas no caminho para a dimensão de Deus. Elas são rochas fortes, que formam a ponte sobre a qual eu e você caminhamos no nosso estado pecaminoso para a salvação de Deus. As promessas, elas são as vértebras da coluna da palavra de Deus. Tem um evangelista chamado Moody, ele disse assim, se o homem alimentar-se por um mês das promessas de Deus, não falará mais sobre a sua pobreza. Se for de Gênesis a Apocalipse e vir todas as promessas feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos judeus e aos gentios, e a todo o seu povo, em todos os lugares, se passar um mês se alimentando das promessas preciosas de Deus, não andará reclamando sobre o quanto é pobre, mas se levantará a sua cabeça de um modo confiante e proclamará as riquezas da sua graça espontaneamente. Foi isso que Moody falou. Vamos cumprir, então, queridos, o propósito para o qual fomos criados. Ser o povo da promessa. Tenha sempre ao seu alcance essa declaração. Proclame em voz alta. Enche os pulmões de ar e o seu coração de esperança. E que o diabo, Satanás, o príncipe deste mundo, ele ouça você declarar a sua crença na bondade de Deus. Sabe por quê? Porque nós construímos a nossa vida com as promessas de Deus. Sua palavra é inquebrável. Nossa esperança, a sua palavra é a nossa esperança, a sua palavra é algo inabalável. Nós firmamos a nossa vida na promessa de Deus. Então, quando nós estamos firmados na promessa de Deus, vem dor, vem enfermidade. Mas a promessa de Deus é que o Senhor Jesus levaria sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nós colocamos na cruz de Cristo. Firmamos-nos nas grandiosas e preciosas promessas de Deus, que teremos uma vida frutífera e abençoada na presença de Deus. Queridos, nós estamos encerrando essa palavra por aqui. Você que nunca disse sim para Jesus, eu quero convidar você para fazer a oração da conversão comigo. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer se reconciliar, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e foi enviado a este mundo para que eu pudesse recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Eu o aceito neste momento e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Não deixe que eu pereça com este mundo, mas que eu possa viver plenamente, dia após dia, as promessas do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Querido, você que fez essa oração, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 659-9969-5100. Eu quero estar falando com você, encaminhando você para a igreja, e você vai ser uma bênção na obra do Senhor. Você que tem algum problema e você não tem visto a promessa de Deus se cumprir na sua vida, mas você crê que Ele é fiel para cumprir cada uma, eu queria que você parasse agora o que você está fazendo. Você que está dirigindo o seu veículo, você que está trabalhando, ligue o seu pensamento no trono da graça, porque nós vamos fazer agora a oração da fé. E a oração da fé, ela move a mão de Deus. Querido, eterno, maravilhoso Deus, meu Paizinho, meu Abba, muito obrigado por estar na Tua presença.
muito obrigado por nos dar revelação da Tua palavra. As Tuas promessas, elas são poderosas. As promessas do Senhor são infindas. Meu coração, ele vibra na Tua presença. Eu quero poder, Senhor, externar todos os dias o Teu amor por mim e o meu amor por você, pelo Senhor. Eu quero, Senhor, que cada pessoa que me ouvir diariamente, seja lá ouvindo o Pão Diário pelo canal do YouTube Claudemir Ribeiro, seja ouvindo o programa Mensagem de Fé pela rádio, ou pelo canal, ou pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, por onde quer que essa pessoa esteja ouvindo a minha voz, essas pessoas sejam tomadas pelo Senhor, tomadas de uma indignação santa, de não viver confiados no seu braço, no braço da carne, mas viver confiados no Senhor, que é o único que pode fazer, é o único que pode cumprir com as suas promessas. O Senhor Jesus disse que todo o poder e toda a autoridade foi lhe dado nos céus e na terra. E Ele nos disse também que Ele nos daria poder e autoridade para pisarmos sobre serpentes e escorpiões e nenhum mal nos sucederia. Orarmos por pessoas que estivessem enfermas, elas seriam curadas. Se bebêssemos coisas mortíferas, não faria mal algum. Orássemos por pessoas possessas de espíritos malignos, e esses espíritos seriam expulsos. Eu oro agora, Senhor, em favor desta vida que está enferma, em favor desta vida que está passando, Senhor, por um problema sério de enfermidade, de hérnia de disco, problema na coluna, na vesícula, problema nos rins, está sofrendo, Senhor, com perda de memória, com diabetes, com dores musculares, são tantos problemas, Senhor. E eu peço que o Senhor venha livrando, curando, protegendo, trazendo a Tua cura, o Teu milagre, a Tua proteção sobre cada coração, sobre cada vida. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus que apraz abençoar os Teus filhos e as Tuas filhas. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós, nenhum dos Seus filhos pereçam por falta da Tua presença. Pai amado, opera agora, da mesma forma que aquele centurião pediu para Jesus que dissesse uma palavra e o seu criado sararia. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor vá agora, lá no leito onde essa pessoa está, no leito do hospital, ou no leito de uma cama, enferma, ela está me ouvindo agora. Oh, em nome de Jesus eu oro e eu repreendo todo espírito de morte, eu oro e repreendo todo espírito de enfermidade, doença, sai agora em nome de Jesus. Espírito maligno, espírito do diabo, que está aprisionando esta vida nos vícios da droga, do cigarro, da pornografia, da jogatina, em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora, saia de uma vez por todas e não volte nunca mais. Eu repreendo agora todo espírito de tranca-rua, Zé Pilintra, Pombagira, Exu Caveira, cai por terra agora em nome de Jesus. Solta esta vida agora, ela é do Senhor, não é sua, ela é do Senhor. Solta esta mente agora em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, por esta vida que está passando por privação financeira. O Senhor tem promessas de que o justo não mendigar o pão e nem a sua descendência. Meu Deus, eu clamo agora por portas abertas, por provisão, por bênçãos financeiras sobre esta vida agora. Seja destravada agora. Essas portas que estavam fechadas, que elas se escancarem, que elas se abram, e esta vida possa entrar por elas, e ter um bom emprego, uma boa promoção, e o nome do Senhor será glorificado desta forma. Eu oro por esta família, Senhor, que está sofrendo por investidas, de ataques externos, ataque da mulher estranha, do homem estranho, ataque da confusão, da falta de paciência,
Oh Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, sobre o Senhor, eu entrego agora cada vida no Teu altar. E eu declaro, Senhor, que o Senhor é Deus, e o Senhor removerá cada obstáculo desta casa, desta família. Eu oro pela minha vida ministerial. Eu oro pela vida de ministerial dos pastores, do pastor Christian, da pastora Jaqueline, pastor Alessandro Douto, a pastora Naline, o pastor Washington e a obreira Paula, a minha vida, a vida da minha esposa, dos irmãos que estão caminhando comigo na minha célula, os líderes em treinamento, cada membro de célula. Oh Pai, põe as Tuas mãos. Opera, Senhor, na vida dos irmãos que estão comigo no projeto Gideões Conectados. Põe as Tuas mãos, Senhor. Ajude cada um, prospere suas vidas, prospere os seus caminhos. Dê a eles, Senhor, óleo de alegria, óleo de justiça. E que eles possam, Senhor, viver firmados no Senhor todos os dias. Que todo mal caia por terra. E que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre cada casa, sobre cada família, em um nome poderoso de Jesus. Eu oro nesse instante e Te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, é muito bom chegar até aqui com vocês. Palavra gloriosa, né? Maravilhosa. Eu quero, você que tem sido abençoado por Deus, através do programa Mensagem de Fé, e também através desta mensagem que você tem recebido na sua rede social. Você quer ser um Gideão conectado? Como é isso, pastor? Projeto Gideões Conectados, nós ministramos a palavra do Senhor através das mídias sociais. E os irmãos ofertam para o projeto. Você pode ofertar qualquer valor, dizimar no projeto. Se você não está dizimando em igreja nenhuma, você pode dizimar aqui. E nós vamos pegar esse valor do dízimo da oferta que você estiver dando, e nós vamos patrocinar as redes sociais, né? Lá na página do Facebook nós vamos estar patrocinando essa mensagem que nós estamos pregando aqui, e outras vidas vão ser alcançadas no Brasil, tá? E você vai ser muito abençoado ainda, porque você está semeando a palavra, as suas finanças, para que a palavra do Senhor seja levado a outras vidas. Então você pode fazer parte do projeto. Entre em contato comigo através do WhatsApp 659-9969-5100, 659-9969-5100. Vai ser uma honra ter você junto comigo nesse projeto, juntamente com os outros irmãos que têm ali mês a mês semeado um pouquinho daquele que ele ganha. E eu tenho certeza que não vai faltar nada, absolutamente nada, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque aquele que dá semente ao que semeia, ele vai multiplicar a semente da tua sementeira e a farinha também ali da tua panela, e você vai poder fazer aí uma grande obra junto comigo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te torne instrumento de sua paz, tenha misericórdia de ti, te dê muita paz todos os dias. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, Shalom Adonai.